para mim, esse momento aqui de conversa com vocês é um momento muito especial, e mais especial ainda pelo tema que a gente vai conversar hoje, né? Que é um tema muito importante para o nosso futuro e é um tema muito importante para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta, que é a economia circular. Então, mais do que uma apresentação, o que eu quero fazer para vocês aqui hoje é um convite a participar junto com a gente desse movimento de mudança, olhando para o futuro do nosso planeta. Bom, eu sou Givaldo, eu sou sociólogo por formação, sou formado pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, sou pós-graduando em gestão de projetos pela mesma universidade. Há 9 anos eu trabalho no Grupo Enel, comecei como estagiário bem lá atrás, lá em 2012, e durante todo o meu período de trabalho dentro da companhia, eu tive a oportunidade de coordenar alguns programas de sustentabilidade no Rio de Janeiro, e eu trabalho mais diretamente na área de economia circular. Bom, eu sou um apaixonado por temas que envolvam urbanização, nossas cidades e as nossas atividades também do dia a dia dentro dessas cidades. Então, esse é um tema que me encanta bastante e é um tema que eu gosto muito de dialogar também com as outras pessoas. Então, gente, eu tenho 30 anos, tá? Eu nasci em 1991, ainda no século passado. E na minha infância / adolescência, eu pude utilizar muitos equipamentos e muitos produtos que talvez vocês não tenham nenhum tipo de conhecimento, não utilizaram, né? A nossa vida era um pouquinho diferente em relação a algumas coisas, né? Então, por exemplo, se eu quisesse ver um filme na minha TV, eu precisava ir até uma videolocadora e alugar esse filme, ou eu precisava ir até uma loja e comprar essa fita cassete e usar no meu videocassete. Se eu quisesse ouvir uma música do meu artista ou do meu cantor favorito também, eu precisava comprar um CD e colocar esse CD dentro do rádio, ou colocar no meu Discman, ou torcer para a música dele tocar na rádio que eu estivesse ouvindo. A gente sabe que hoje basta eu pagar uma assinatura de uma plataforma de streaming, abrir esse aplicativo e colocar a música ou o filme para rodar. Quando eu precisava conectar a internet também, eu esperava horários específicos porque a gente pagava por pulso. E o pulso durante a semana era muito caro. Então eu esperava até as 2 da tarde para poder conectar, ou durante a madrugada, e era uma briga porque todo mundo fazia isso, né? Então todo mundo tentava conectar nesses horários. E muitas vezes dava o sinal de tu, ou seja, de ocupado. Então a conexão à internet antes também era muito mais difícil do que é hoje, que é muito simples de se fazer. Quando eu precisava fazer qualquer tipo de... Quando eu precisava videogame funcionar. Então, tem muitas coisas que realmente mudaram na nossa vida, mas tem muitas cenas que também não mudaram. Então, por exemplo, quando eu olho dentro da nossa sociedade, a maneira como a gente extrai recursos da natureza ainda é uma maneira desenfreada, né? A gente precisa dos recursos naturais para as nossas atividades do nosso dia a dia, e a gente ainda lida com isso de uma maneira um pouco predatória. Quando eu olho para a vida das nossas cidades, a gente também tem cidades muito poluídas, né? Então, a qualidade do ar nessas cidades também é muito afetada. Além disso, a gente também tem inúmeros materiais que são descartados, né, na natureza, que poderiam ser tranquilamente reaproveitados. Então, a gente tem materiais, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, que, em vez de irem para uma vala a céu aberto, né, um esgoto, poderiam tranquilamente ser reciclados.
E, além disso, também a nossa mobilidade urbana bastante comprometida, né? A gente tem bastante engarrafamento dentro das cidades. Eu, por exemplo, na minha vida, já perdi muito tempo no trânsito. Antigamente, eu levava 2 horas para ir para a faculdade, mais 2 horas para voltar para minha casa. Então, esse também acaba sendo um outro tema que afeta muito a nossa vida, né? E parte desses carros também usando combustível fóssil, o que acaba gerando bastante emissão de CO2 no nosso meio ambiente e acaba, por consequência, também aquecendo a nossa atmosfera. E o que é muito comum, né, entre o passado e o presente? Um modelo econômico linear, ou seja, um modelo econômico que é baseado em processos. Um modelo econômico baseado em extrair produtos da natureza, transformar e industrializar esses insumos ou recursos que a gente extraiu da natureza, consumir, distribuir e consumir esses recursos, e depois de consumido, esses recursos são descartados de novo na natureza. Então, todo o trabalho que eu tive para produzir esse produto, ele é jogado literalmente no lixo. E aí alguns dados ajudam a ilustrar, falando, né, quando a gente olha para a indústria de carpete nos Estados Unidos, eu tenho quase 2 bilhões de quilos de carpete que param em aterros ou são incinerados por ano nos Estados Unidos. Além disso, né, enquanto eu comecei aqui a falar, um caminhão de lixo, vários caminhões de lixo de produtos têxteis foram para um aterro ou foram incinerados, né? A gente tem um caminhão de lixo indo para esse destino a cada segundo em todo o mundo. E no Brasil, que é um local, que é um país onde tem mais celular do que pessoas, nós somos os segundo maiores produtores mundiais de lixo eletrônico, ficamos atrás nesse ranking apenas dos Estados Unidos. E além disso, né, também o carro, que é um ativo que é muito valorizado aqui dentro do nosso país, né, que é o sonho de muitos brasileiros, quando eu olho para o uso típico desse tipo de produto, eu percebo que eu tenho 92% do tempo desse carro estacionado, né, completamente parado. Então, durante as 24 horas por dia, a gente só usa, em média, 8% desse tempo fazendo uso desse carro para locomoção. E, além disso, quando ele é usado, ele carrega, em média, menos de 2 pessoas por viagem. Então, o que a gente está falando aqui é de um estado crítico do nosso planeta, principalmente olhando as projeções para o futuro, né, e falando muito de desenvolvimento realmente sustentável, né, que é aquele desenvolvimento que não só supre as nossas necessidades, mas que não compromete também as próximas gerações. E aí, olhando do ponto de vista de crescimento da população, por exemplo, eu tenho uma projeção de que até 2050 eu terei 9,2 bilhões de pessoas na Terra. E daqui a pouco eu vou falar um pouco com vocês que a maioria dessas pessoas a gente tem prevista de morar nas cidades. Além disso, olhando para os nossos padrões de consumo de agora, eu tenho 1,75 vezes mais demanda de consumo do que a natureza é capaz de ofertar para a gente como insumo. Então, também é um outro padrão que está bastante desequilibrado. E olhando do ponto de vista de degradação ambiental, a gente tem um grande desafio de, nos próximos 9 anos, manter a temperatura do nosso planeta abaixo de 1,5 graus. A gente já sabe que a gente está num cenário de emergência climática e que talvez a gente não consiga fazer com que essa meta seja atingida, mas a gente precisa mudar fundamentalmente a maneira como a gente produz e como a gente consome para conseguir alterar esse cenário. Então, a gente tem um cenário de cidades cada dia maiores e cada vez mais complexas, e a gente entende que as empresas têm um papel central, uma responsabilidade também de ajudar nessa mudança, né? E é com essa lógica que a gente costuma pensar dentro da... Então, falando a respeito desse cenário, a gente tem alguma alternativa olhando para ele? Sim, nós temos algumas alternativas. Só que todas essas alternativas precisam ser pensadas em um conceito que a gente utiliza muito dentro da Enel, que está dentro da nossa estratégia, que é um conceito de innovability, né? Eu preciso pensar inovação junto com sustentabilidade.
Ou seja, não adianta mais eu avançar em tecnologia sem pensar na sustentabilidade, ao mesmo tempo que eu não posso pensar em sustentabilidade sem ela estar aliada à inovação, né? E como eu faço as coisas de maneira diferente do que eu fiz até hoje. E o modelo econômico, pensando nesse conceito de innovability, é uma economia circular. Então, é sair daquela lógica linear baseada em processos e entrar numa economia que seja regenerativa e restaurativa por princípio, que tem 3 objetivos principais, né? Tem 3 pilares. Primeiro, projetar sem gerar resíduos e poluição, e aí muito associado a uma lógica de diminuir os problemas relacionados principalmente do meio ambiente, quando eu tenho atividades que têm uma alta capacidade de gerar CO2 na atmosfera. Segundo, manter os nossos produtos e materiais o máximo possível em uso, ou seja, sair da lógica de que eu troco, por exemplo, de celular todos os anos porque lançaram um modelo que é mais novo. E terceiro, regenerar os sistemas naturais, né? Tudo o que nós degradamos nas nossas atividades que possa ser, de fato, regenerado e que, no médio e longo prazo, a natureza consiga nos oferecer tudo aquilo que a gente precisa para as nossas atividades. Esses pilares, eles são impulsionados por modelos de negócio, que são 5, e eu vou falar um pouquinho deles a partir de agora. Primeiro, o uso de insumos circulares. O que quer dizer isso? O uso de energia renovável em toda a economia, e aí pensando em sair de uma lógica de queima de combustível fóssil, e aí, mais uma vez, saindo da lógica de emitir CO2 da atmosfera, para ter uma cadeia de energia realmente renovável, uma cadeia de energia realmente limpa. E, além disso, pensando numa lógica de não gerar resíduo e não gerar poluição, o uso de elementos que sejam renováveis, recicláveis ou biodegradáveis desde o início, né? Sempre nessa lógica de diminuir a necessidade de extração de recursos da natureza. Além disso, extensão de vida útil. Como eu falei para vocês, é muito importante que os produtos que nós fabricamos estejam pensados para que eu possa fazer pequenos reparos e eles continuem funcionando. Então, por exemplo, o meu celular, um tempo atrás, caiu e rachou a tela. Quando eu fui tentar consertar, eu descobri que o preço para consertar só essa tela era praticamente o preço de um celular novo. Então, numa economia circular, isso não existe. Os aparelhos e os produtos já manufatura e o upcycling em todos os nossos materiais para mantê-los o máximo possível em uso. Além disso, o compartilhamento também é um tema bastante importante dentro de uma economia circular, principalmente quando a gente olha para o uso que a gente dá para os ativos. Então, a gente tem, por exemplo, ativos que a gente usa bastante na nossa economia, que tem um uso bastante reduzido, como o carro, né? Como eu falei, a gente, em média, deixa 92% desse carro estacionado, e hoje a gente já tem alguns aplicativos, né, que fazem o compartilhamento desses carros e que permitem a gente deixar o carro o máximo possível em uso. Então, essas plataformas de colaboração são importantes para que a gente possa conseguir fazer um uso otimizado de todos esses ativos e diminuir a necessidade de produção de novos produtos dentro da nossa economia. Além disso, também tem um modelo de negócio de produto como serviço, né, olhando muito também para a eficiência energética, de como é que eu posso, em vez de, por exemplo, vender uma lâmpada para uma empresa ou para um cliente, eu posso vender um serviço, né, porque no final das contas o que ele quer é ter o ambiente dele iluminado. Então, é como pensar em um novo modelo de negócio que deixe um pouco essa lógica de proprietário daquele produto e passe a ter uma lógica de usuário daquele produto. E também novos ciclos de vida, né? Como é que eu posso lançar mão de estratégias para que produtos no seu final de vida útil possam virar insumos na produção de novos produtos, né? Então, a reciclagem está bastante conectada a essa estratégia e também tem como objetivo final diminuir a necessidade
de retirada de recursos naturais da nossa natureza. Então, para a Enel, né, a gente olha a transição energética como base da nossa estratégia de sustentabilidade, sempre com o objetivo de criação de valor sustentável a longo prazo, isso olhando para todas as nossas operações, focado, primeiro, no crescimento e em tecnologia e serviços de baixo carbono, na melhoria operacional para melhor qualidade do serviço, no engajamento, né, das nossas comunidades locais, também por meio de uma economia circular, e no engajamento das pessoas com as quais a gente trabalha, olhando sempre muito forte para uma estratégia de ESG, né, de ambiental, social e governança, para que a gente possa fazer essa criação de valor sustentável a longo prazo. O nosso compromisso com a sustentabilidade é reforçado por meio do cumprimento de metas formais com a Agenda 2030 da ONU, né, por meio de metas associadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global. Então, a gente tem hoje compromissos firmados, né, com os ODS 4, 7, 8, 9, 11, 13, com destaque bastante forte aqui no Brasil para o ODS 7 de energia limpa e acessível. Então, o nosso objetivo é fazer essa integração da sustentabilidade ao nosso pensamento estratégico, tendo sempre os clientes no centro disso tudo, né? Então, a gente tem olhado principalmente por esses focos, primeiro, de descarbonização, né, de como a gente consegue colaborar para efetivamente ter uma economia com menos carbono associado nas suas atividades, e aí, como consequência, né, menos poluição e uma menor emissão de CO2. Além disso, digitalização, né, como é que a gente consegue trabalhar com dados para melhorar a vida dos nossos clientes e para melhorar também as nossas operações, principalmente olhando para a rede. Eletrificação, né, como é que a gente consegue impulsionar a criação de cidades sustentáveis, olhando para o insumo fundamental para todas as nossas atividades, que é a energia. E urbanização, né, como é que a gente consegue criar novas cidades, cidades mais circulares, onde o nosso relacionamento com a natureza se dá de maneira mais sustentável, sempre olhando com inovação e olhando com sustentabilidade dentro desse conceito de inovação. Então, como é que a gente contribui hoje com a descarbonização, né? Principalmente, não só por meio do crescimento do nosso portfólio de usinas renováveis dentro do país, né? Então, nós somos uma das companhias líderes nesse setor, nessa parte de energia renovável. Então, esse é um tema na qual a Enel tem investido muito ao longo dos últimos anos e vai continuar investindo para o futuro. Digitalização também, o que é importante? De a gente utilizar os dados para melhorar a vida das pessoas, para entregar um melhor serviço e também para fazer com que os nossos clientes possam usar esses dados para adaptar os seus hábitos de consumo e decidir melhor os seus hábitos de consumo, né? Então, a gente tem hoje um projeto piloto em São Paulo de medidores inteligentes que buscam fazer exatamente isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar os dados para mudar as nossas iniciativas. Além disso, a gente tem um grande desafio dentro de urbanização, né? 66% da população global até 2050 vai viver em cidades, então esse é um ponto que também é um grande desafio para a gente, mas também é uma grande oportunidade de colaborar na construção dessas novas cidades que sejam mais adaptáveis e mais resilientes, pensando nos desafios do futuro. Além disso, também, a gente tem o objetivo de contribuir com a eletrificação, principalmente olhando para o transporte, né? Como é que a gente consegue sair de uma lógica de transporte olhando para combustíveis fósseis e eletrificar esse transporte, fazendo com que a minha emissão de CO2 e a minha poluição seja cada vez menor, olhando para esse modal urbano. E, além disso, também, como é que eu consigo fazer com que esse tipo de atividade se torne mais inteligente, utilizando mais dados, e que a gente perca cada vez menos tempo, né, nas ruas por conta do trânsito. E como objetivo final, a gente tem a criação de cidades circulares, né, que são cidades mais inclusivas para as pessoas, mais inteligentes, mais seguras, mais saudáveis, onde eu tenho
mais conectividade, onde as pessoas são mais livres para viver, cidades mais resilientes, ou seja, cidades que são mais adaptadas aos desafios do futuro, cidades mais verdes e cidades também mais colaborativas. E olhando para a colaboração, hoje o que eu vim fazer aqui para vocês, como eu falei lá no início, é um convite de construção conjunta de todo esse ecossistema, né? Então, a gente entende por economia circular que esse futuro vai ser construído a várias mãos. E a gente entende que vocês também são peças-chave nessa elaboração. E como é que vocês podem fazer isso? Primeiro convite que eu quero deixar para vocês é a participação no Play Energy, que é um desafio global da Enel, olhando para a criação dessas cidades circulares, né? Então, vocês podem participar desse desafio, basta vocês se inscreverem em playenergy.enel.com.br. Precisa ter de 14 a 20 anos, você pode participar individualmente ou em grupo, e além disso, além de colaborar para a criação dessa cidade circular, vocês também têm a oportunidade de concorrer a prêmios, né? Então, é uma colaboração que no final vai acabar premiando as melhores ideias. Então, por favor, participem, é um convite que a gente está fazendo para todos vocês. E, além disso, a gente também tem a nossa plataforma, que a gente chama de Open Innovability, onde vários desafios da empresa olhando para o futuro estão elencados, e vocês podem participar por meio também do endereço openinnovability.enel.com. E aí as ideias são selecionadas periodicamente, as melhores ideias são trabalhadas junto com as pessoas que fizeram aquela sugestão. Eu sei que tudo isso, né, toda essa mudança, toda essa transição parece um caminho bastante difícil, né, parece ser um caminho bastante íngreme, mas a gente entende que, por meio da colaboração, por meio dessa construção a várias mãos, é possível que a gente consiga atingir o nosso objetivo final, né? Que é o objetivo de ter cidades e ecossistemas mais sustentáveis, cidades e ecossistemas que sejam mais verdes e onde as pessoas possam realmente viver mais e viver melhor. E a gente acredita realmente que isso vai ser obtido por meio dessa transição de uma economia linear para uma economia circular, olhando isso como tema estratégico também dentro da nossa companhia para a criação realmente de cidades que sejam, de fato, circulares, tá? Então, eu espero que esse momento que a gente teve aqui tenha sido inspirador para todo mundo. Estou deixando meu e-mail aqui, se vocês quiserem fazer contato. Podem me procurar nas redes sociais. Além do meu pai, eu acho que eu devo ser um dos poucos Givaldos do Brasil. Então, fiquem à vontade para me contactar. Eu acho que como eu falei, essa discussão é feita a várias mãos e vocês são realmente peça-chave, peça fundamental na construção desse novo futuro, né? Um futuro que seja realmente, efetivamente circular, tá? Então, agradeço aqui, para mim foi um momento muito especial e deixo meus contatos para caso vocês queiram fazer algum tipo de sugestão, algum tipo de colaboração também, tá? Vamos junto na construção desse novo futuro.